Fala, minha gente, muito boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao Podmídia. Nos encontramos aqui nos nossos estúdios, eu e meu amigo Marcelo Maia, Isso aí, gente. para juntos batermos um papo saudável, né? Já que estamos no mês de novembro, nada mais justo de que falar sobre o Novembro Azul. Dr. Marques Covas, urologista, boa noite para o senhor. Boa noite, Léo, boa noite, Marcelo. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, falando sobre um tema tão importante, né? Abrindo os trabalhos aí do Podmídia, né? Que é muito importante essa função social que vocês começaram a empreender agora, disseminar informação, disseminar conteúdo, né, de qualidade. Isso é bem importante. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. E o tema de hoje é bem importante, né? Novembro Azul é uma época em que se chama atenção para a prevenção do câncer da próstata, né? Que é a doença que mais mata o homem, né? Atualmente, o câncer, né? Que mais mata o homem atualmente. A gente tem um câncer de pele, que é o câncer mais incidente em frequência, mas o câncer de pele ele costuma ser mais lento, mais fácil de diagnosticar, porque ele é na pele, você consegue ver mais fácil. Então você trata com mais facilidade. O câncer de próstata, ele é um câncer interno, né? Então ele acaba sendo o segundo câncer em incidência, mas o primeiro em mortalidade. Entendi. Porque ele é mais difícil de dar o diagnóstico, né? Então esse é o trabalho nosso aqui de tentar reverter isso, né? Com certeza. Mais uma vez, em nome do Podmídia, a gente agradece ao senhor por ter aceitado o nosso convite, né? E já que o senhor tocou aí nesse assunto, que o câncer, né, de próstata é o que mais mata, o senhor acha que esse tabu esteja associado como é que eu posso decifrar, a necessariamente aceitação do homem para procurar uma ajuda médica, até mesmo como forma de prevenção, doutor? Isso é um ponto bem interessante, né? Porque, assim, na verdade, várias coisas fazem com que o homem não procure o serviço de saúde, né? É uma coisa cultural, né? O homem tem, a gente chama síndrome do super-homem, né? O homem sempre acha que ele é forte, que não vai acontecer, que vai acontecer com a mulher, com o vizinho, com o parente, mas ele não vai ter nada, né? Então, uma das coisas que ele mais tem orgulho é chegar no consultório: doutor, eu tô com 74 anos, eu nunca fui no médico. Ele acha isso uma maravilha, quando na realidade, quando na verdade é o contrário, né? Se você tem um carro aí que você passa 15 anos sem levar na oficina, quando você leva, você tem que trocar rolamento, você tem que trocar borracha, você tem que trocar pneu, você tem que trocar tudo, porque justamente é o uso da máquina que faz a manutenção. E o nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina, né? Então sim, ele precisaria da manutenção. Essa síndrome do super-homem é um dos motivos, né? Outro motivo é a questão do preconceito mesmo. Ele não sabe como é o exame da próstata, ele não sabe se vai doer ou não e tal, se é dolorido, se não é. Então ele tem aquele receio de fazer o exame de próstata, né? Então isso aí é um dos pontos que ele faz, às vezes, ele não procurar. Outro ponto que faz ele não procurar também muitas vezes, às vezes um colega comenta, faz uma brincadeira, outra e tal, aquela coisa, ele fica sobre o procedimento, é complicado, mas é necessário, é um bem necessário, né? Aí o vizinho já fala: vai fazer o exame de próstata, vai se apaixonar, não. Esse tipo de coisa de brincadeira, que o homem tem aquela cultura mais machista, né? Sim. Hoje em dia está caindo por terra isso mais, mas ainda existe no interior, né? Principalmente, né? Então tem essa questão. E tem também outro ponto importante, que é o fato do diagnóstico, né? Tem muito homem que fala: doutor, não tenho preconceito, não tenho nada disso, mas eu tenho medo do que vai dar. Então, como ele não está sentindo nada, ele fala: eu não vou não, porque vai que eu descubro alguma coisa, entendeu? E achando que o médico vai criar uma doença. Existe. E, na verdade, a doença, se acontecer, já existe e deve ser tratada quanto mais precocemente. Existe um dizer, né, das antiguidades, que as pessoas falam que só tem doença quem vai ao médico, mas na realidade só descobre a doença, exatamente, né, quem vai ao médico. Quem tem doença não é quem vai e quem não vai. Todo mundo tem doença, mas só descobre a doença quem vai. E muitas pessoas que, em relação a câncer de próstata, isso é muito notável, porque embora o câncer seja bem incidente, né, pra você ter uma ideia, o câncer de próstata, a estimativa desse ano é que hajam 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2022, né? 65 mil novos casos, né? Para a gente trocar isso em miúdos, se você pegar e trocar por horas por minuto,
a cada minuto, né, se descobre, a cada 8 minutos, se descobre que um homem tem câncer de próstata no Brasil. Um novo caso, a cada 8 minutos. Então, se a gente já tem 8 minutos conversando aqui, alguém já descobriu. Já descobriu, sim, verdade. Se esse podcast demorar aqui meia hora, 40 minutos, 3, 4 pessoas já vão descobrir que estão com câncer e não sabiam. E desse número, né, a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no país. Né? A cada 40 minutos. Né? A cada 8 minutos, um descobre que tem e a cada 40, um morre. Então, assim, é uma incidência muito alta. Né? Então, quando se toma conhecimento desses dados, né, dessas informações, desses números, a gente vê a importância mesmo de se prevenir. E o bom de tudo isso, além desses números serem bem assustadores, 90% dos cânceres, eles são diagnosticados, eles podem ser curados completamente, 90%, se forem tratados precocemente. Né? E geralmente essas pessoas têm que procura um médico a partir de qual idade? Acho que essa é uma das perguntas assim que mais deve surgir, né? Sim, a partir de qual idade? Sim, com certeza. Isso. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que a partir de 45 anos você faça o exame de próstata, se você não tem ninguém na família, seu tio, irmão, pai, todo mundo faz os exames de próstata regularmente, ninguém tem doença de próstata, você começa com 45. Se você tem alguém na família que já foi operado, se você tem alguém que usa um medicamento, se você tem alguém que já teve uma suspeita disso, então esse número deve cair para 40 anos. Porque quando existe histórico familiar, você tem mais chance de desenvolver a doença. No caso, a genética é um fator que contribui, né? Que contribui necessariamente para a doença do câncer. Para o câncer de próstata, alguns fatores contribuem, né? Entendi. Um deles é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver câncer de próstata. E esses exames é todo ano? O exame anual, né? O fator idade é um fator importante. O fator hereditário é importante. Às vezes você tem uma idade mais avançada, o outro paciente é mais novo, mas na família dele já teve 1 ou 2 casos de câncer de próstata. Então quer dizer que o DNA dele pode estar vinculado, né, a algum fator de câncer de próstata. Né? A alimentação com gorduras também, frituras, também tem a ver com o aumento, né, do câncer de próstata. Isso é um ponto importante. Mas a atividade física ajuda? Ajuda você a diminuir a questão da gordura corporal, mas principalmente a dieta. A dieta com pouca gordura e com pouca gordura saturada está relacionado à menor incidência de câncer de próstata. Tanto é que os japoneses são um povo que tem pouca incidência de câncer de próstata. E o americano tem uma incidência bem alta. O americano come muito sanduíche, muito churrasco, muito McDonald's, muito isso, muito aquilo. E o japonês come mais uma dieta à base de legumes, de peixe, de arroz, né? E aí dá uma amenizada, né? Dá uma melhorada. Ô, doutor, se tratando desse tabu aí, né, que assim, ele vem se revalidando a cada tempo, as pessoas já pensam que necessariamente a partir do momento em que você vai fazer o exame de próstata, vai acontecer de imediato o toque retal, se é assim que podemos chamar. Só que na realidade, esse procedimento não necessariamente que abrange de uma forma direta esse lado. Temos o PSA primeiro, né, que pode também, a partir do mesmo, ser diagnosticado um câncer de próstata. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Essa é uma questão bem importante, né, pelo seguinte, o toque retal, ele é fundamental. Certo. Né? O toque retal, ele é um exame bem simples, bem rápido, 2, 3 segundos. Triscou, acabou, não tem muito erro não, né? Bem tranquilo, né? Aquele preconceito também. Tem que quebrar. É o motivo do preconceito, né? Mas é um exame super tranquilo. E é o exame que diagnostica, na verdade, assim, suspeita, né, do câncer da próstata em praticamente aí 40%, 50% dos casos, né? Pra você ter uma ideia, 30% dos pacientes que têm câncer de próstata, o PSA está normal, né? O PSA é o exame de sangue, Sim, né? certo. O exame de sangue complementa o toque retal. Mas você não pode fazer só o PSA sem fazer o exame do toque, porque senão fica uma falha aí de 30% ou mais daqueles pacientes que podem estar com a doença e o exame de sangue está normal. E a depender desse toque retal é que a gente vai direcionar quais próximos exames são necessários. Tem pacientes que precisam de uma ultrassonografia para medir a próstata, tem outros que precisam de uma cistoscopia, um estudo urodinâmico, outros só o PSA, mas o toque retal ele faz parte da avaliação prostática, sem sombra de dúvida. E os principais sintomas, assim, para poder procurar fazer esses exames? Esse é o problema, né? Quando uma doença lhe dá muito sintoma, você já corre no médico e já resolve. Você de hoje para amanhã, você deu uma febre de 40 graus,
Você já vai ali no posto, você já vai ali, ó, tô com febre, tô com calafrio, me dá aí um remédio, alguma coisa. No caso da próstata, não acontece isso, né? Como 85% dos tumores de próstata acontecem na zona periférica, você imagina a próstata o seguinte, a próstata é um órgão tipo uma castanha, que é responsável pela reprodução do homem, né? É a próstata que produz o líquido, é o líquido prostático. Esse líquido alimenta o espermatozoide. Então, sem a próstata, a gente não estaria aqui hoje, né? Porque a gente, para conseguir a fecundação, você tem que ter o líquido prostático. Então, você imagina essa castanhazinha atravessada por uma caneta dentro dela. Então, essa próstata e a caneta é o canal da urina. 85% dos tumores de próstata eles estão na zona periférica. Essa caneta fica livre. Entendi. Então, o tumor está na lateral e você não sente nada. Aquele tumor vai crescendo lentamente, gradativo e tal, você não sente. Só quando você faz o toque que você palpa ele, né? Então, ele está gradativo, crescendo e você não percebe, né? Quando aquele carocinho já atravessou aquela castanha toda e está chegando no canal da urina, ele já tem 3, 4, 5 anos de doença. Entendi. Aí, para a gente correr atrás desse tratamento, já é mais difícil, é mais avançado. Então, o câncer, na fase inicial, ele não dá sintoma. Você urina normal, você tem um jato urinário normal, você tem tudo normal, né? Agora, a partir de alguns sintomas, você começa a sentir ardor na urina, começa a sentir uma frequência urinária mais elevada, você ia 2 vezes no banheiro, 1 vez à noite para sair 3, 4. Às vezes você começa a urinar, sai uma raginha de sangue. Às vezes você vai urinar, sente um ardor. Às vezes você termina de urinar, tem aquela sensação que ainda ficou urina na sua bexiga. Tudo isso são sintomas, né, que pode acontecer, mas que não são sintomas exclusivos do câncer de próstata. Um paciente pode estar com infecção de urina simples e sentir tudo isso. Sentir tudo isso. E quando chega a esses sintomas é porque o caso já está bem avançado. Né? Exatamente. E ele pode também ter todo esse sintoma e não ter câncer. Ele pode ter um crescimento de próstata só, sem nada, só infecção urinária. Você passa um antibiótico 2, 3 dias, tá bom, não tem nada a ver com câncer e tem um mesmo sintoma. E esse crescimento da próstata aí que o senhor falou, é normal? Acima de 40 anos, ele é esperado que aconteça, né? Então, ele tem uma taxa, a próstata pode crescer até 4 gramas ao ano, né? É esperado que esse volume seja assim, vai aumentando. Mas chega um momento que ele começa a comprimir aquele canal, como eu falei a história da castanha, né? Ele começa a crescer, começa a comprimir o canal da urina. E aí começa a ter uma dificuldade de urinar. Aí é o caso, às vezes, de usar medicamento, de fazer uma cirurgia, mas não necessariamente significa um câncer de próstata. E esse crescimento, ele é identificado através do toque retal, né, doutor? Toque através retal, do toque retal. Tá aí, exames de mais imagem. uma vez, a importância do toque retal. Sim. O PSA mais o toque retal, não é isso? E muitas vezes alguns exames complementares, uma ultrassonografia, alguns casos uma ressonância, um estudo aerodinâmico, mas aí já são casos mais selecionados. Entendi. Já é o toque e o PSA que vai direcionar para onde a gente tem que ir. Entendi. Ô, doutor, e se tratando necessariamente da nossa cidade de Livramento, como é que é a aceitação social das pessoas que procuram o IME, Instituto de Medicina Especializado, né? É isso, veja só, isso tem melhorado muito, viu, Leandro? Melhorado Sim, muito entendi. a questão cultural, o trabalho que você, né? Que Sim, vocês fazem, com né? certeza. Esse trabalho de informação, esse trabalho de conscientização, né? Tem surtido bastante efeito. Claro que a gente andou alguns passos para trás agora com o Covid, né? Claro, o pessoal vinha num ritmo, né, a taxa de mortalidade do câncer de próstata tinha conseguido ser reduzida. Sim. Agora, com o Covid 2020 para cá, voltamos a ter uma mortalidade de câncer de próstata maior, porque com o Covid, todo aquele lockdown, toda aquela questão, Sim, a pessoa só ia no médico mesmo quando já estava, né, não tinha jeito. já não tinha mais jeito. Então, a incidência do câncer de próstata voltou a crescer um pouco. Mas eu acredito que da agora para frente, a tendência seja retomar aquela linha antiga, né? Certo. Que a gente possa voltar a estar naqueles mais patamares, com isso, né, de prevenção para diminuir essa mortalidade. O senhor tocou aí no Covid. O senhor acredita que o Covid... Porque, assim, a maioria das pessoas atribui hoje várias comorbidades, né, à Covid. O senhor acredita que a Covid ela estaria alinhada necessariamente para a contribuição de uma maior evolução quando o assunto é câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata, necessariamente, ele não está, até então, né, certo, vinculado à questão do Covid, né, até porque o Covid é uma doença muito nova, né, e ainda não teve tempo suficiente para se fazer estudos bem feitos, detalhados, randômicos, prospectivos e tal, para poder a gente saber, de fato, certo, o que é que tem. A gente sabe que tem alterações de circulação, isso já é bem documentado. A gente opera pacientes com câncer de próstata que já tiveram Covid, a gente vê a diferença. O
paciente sangra mais, o paciente tem uma recuperação um pouco mais arrastada, porque a gente vê essa recuperação pós-Covid, existe realmente uma sequela, não é só sequela pulmonar, né? Sim. Existe toda uma sequela orgânica em relação à questão do Covid, mas assim, o vínculo direto entre o aumento do Covid e o aumento do câncer de próstata, a gente não sabe, não sabe ainda sobre então, isso, né? Entendi. Não posso nem lhe dizer que não tem, pode dizer que a gente não sabe, né? Entendi. Os estudos, congressos e tudo, ainda não tem mostrado nada assim consistente em relação a isso. E depois que é diagnosticado esses casos de câncer de próstata, como segue aí os tratamentos? Esse é um ponto importante, porque uma vez que você diagnosticou o câncer da próstata, você fez o toque retal, você identificou ali a área endurecida, você fez uma biópsia, né? Passou um aparelhozinho, tomou uma sedação, passou um aparelho, tira um fragmento, encaminhamos para análise, confirmado o câncer. A gente vai ver em que grau está esse câncer. Né? A gente vai ver se ele está só ali, naquela próstata. A gente vai ver se ele já começou a sair da próstata, já começou a pegar o reto, começou a pegar a bexiga. A gente vai ver se ele já pegou a corrente sanguínea e já está nos ossos, já está no fígado, já está no pulmão. Para cada estágio desse, o tratamento é diferente. Logicamente, quando a próstata está no início, o câncer de próstata inicial, você foi lá, fez a cirurgia, tirou aquela doença, pronto. Aí você vai optar pelo tratamento com cirurgia convencional, aberta. Existe já a cirurgia robótica que serve, existe a radioterapia, existe uma série de opções de terapêutica para quando o paciente tem a doença localizada. Quando o paciente tem uma doença localmente avançada, já saiu do limite da próstata, mas não pegou ainda todo o seu organismo, então as chances de cura já reduzem mais. Sim. Você já tem que fazer algum bloqueio hormonal, alguma radioterapia, mas a cirurgia já não tem tanta eficiência. Entendi. E quando a doença espalhou para o organismo, pegou pulmão, pegou fígado, pegou sangue, as metástases que são chamadas, então o tratamento da cirurgia para tirar a próstata já não tem mais sentido, porque a doença já espalhou, então não tem sentido você tirar. São os paliativos. Aí agora são medidas de bloqueio, medidas paliativas para reduzir o volume tumoral e tudo, mas a chance de cura aí já é bem reduzida, né? Por isso que a gente luta muito para poder a gente identificar esse paciente nessa primeira fase inicial, né? Entendi. Então tem pacientes que a gente identifica que a gente operou de câncer de próstata há 15 anos atrás, há 18 anos atrás, o paciente nem lembra mais. Então, e tem casos de voltar as doenças, de fazer todo câncer, né? Todo câncer, o câncer é uma doença bem, vamos dizer assim, traiçoeira, eu diria, né? Então você operou ela, resolveu ali, tá tudo beleza, você vai fazer a análise do que você retirou, você precisa de algum complemento, radioterapia para completar e tal. Pronto, não precisou de nada, você precisa acompanhar aquele paciente, né? Durante 5 anos você tem que estar ali acompanhando ele, porque é uma doença que tem chance. Qualquer câncer, não só de próstata, sim, câncer de tireoide, o câncer de mama, o linfoma, que é o câncer dos linfonodos, seja o que for, qualquer tipo de câncer você tem que estar monitorando ali em cima, acompanhando, porque ele pode voltar, e se voltar, tem que estar detectado também cedo, né? Ver que está começando a querer voltar para completar o tratamento. Bacana. E a gente está no mês de novembro, né? Hoje tem aí, posso dizer, comemorações, né? Datas internacionais de várias cores, e novembro foi destinado ao Novembro Azul. Como é que surgiu isso relacionado ao câncer de próstata, ao câncer do homem, saber isso? Isso é uma pergunta. Porque às vezes que muita gente fala, poxa, por que hoje tantos casos de câncer aí, câncer de mama é rosa, né? Tem o Setembro Amarelo, tem o Novembro Azul e por aí vai. Conta um pouco da história do Novembro Azul aí. Essa é uma pergunta, Marcelo, bem interessante, porque assim, esse movimento, ele começou em 2003, né? Na Austrália, né? Um movimento chamado Mustache, né? Mustache é bigode em inglês, né? Então, a fazer aquele desenhozinho daquele bigode, e foi um mês que o pessoal lá na Austrália direcionou. A gente fala muito de câncer e tudo, mas tem que ter algum mês assim para o pessoal ter uma referência, é verdade, né? Sim. Falar, na hora, trabalhar mais o tema, né? Vou fazer meu exame, mês que vem eu vou e tal. Mas você não tem aquele mês para dizer assim, eu já fui esse mês, eu não fui, né? Um mês de referência, como um aniversário. Você faz aniversário, você tem sempre aquele mês. O meu aniversário é aquela data, verdade. Né? Eu vou fazer uma festa, vou fazer meu aniversário, uma festa chamar os amigos. Exato. Então, aí começou em 2003 isso. Aqui no Brasil, a gente começou esse movimento em 2008, né? Foram 5 anos depois esse movimento, né, do Novembro Azul. Por quê? Porque o Dia Internacional do Câncer de Próstata é 17 de novembro.
O Dia Mundial do combate ao câncer da próstata, né? 17 de novembro. Então, identificou-se o mês de novembro como um mês, né, importante para se prevenir. Se trabalhar necessariamente o tema, né? E tal, e entendi. Tudo, né? Então, Ô, doutor, ainda falando sobre os tabus, né, que acometem hoje a sociedade, que eu particularmente acredito que a falta de informação, ela cria um bloqueio. Entendeu? E aí, a partir disso, muitas pessoas não procuram o serviço médico por conta desse bloqueio que a sociedade, né, que algumas pessoas trazem lá da antiguidade para o presente e acaba criando tudo isso. Falando sobre impotência sexual. Muitas pessoas acreditam que a partir do momento em que procura o serviço médico, né, para está realizando esse tipo de exame para possivelmente estar até detectando a doença, o tabu, ele volta a dizer, ele cria uma vida e segundo as pessoas, impotência sexual. Na realidade, no meu ponto de vista, eu acredito que a impotência sexual, ela pode acarretar aquele paciente caso a doença não seja tratada ou seja até mesmo descoberta em uma fase mais avançada, não é isso mesmo, doutor? Perfeito. A impotência sexual, ela às vezes ela está relacionada ao próprio tratamento. Existe algumas cirurgias de próstata, né, que pelo fato de ser um câncer, aí você precisa fazer uma cirurgia chamada prostatectomia radical. É uma cirurgia que você tira toda a próstata, tira a vesícula seminal, tira um pedacinho da bexiga, um pedacinho do canal da urina, né? Então, essa cirurgia, fatalmente, ela também mexe no nervo da potência. Entendi. Então, existe algumas cirurgias de próstata que realmente a potência do paciente diminui, né? Isso propositadamente para se tirar o tumor todo. Entendi. Né? Algumas outras cirurgias de próstata, ela não interfere na potência. Inclusive, é uma dúvida muito comum. Doutor, eu vou precisar fazer uma cirurgia de próstata, eu vou ficar impotente, né? Então, algumas cirurgias não tem nada a ver com impotência. A potência até melhora. O que vai caracterizar isso, no caso, é o procedimento que é adotado tipo para cada paciente? E a localização que o tumor está. Entendi. Mas isso tudo é conversado com o paciente antes, né? Essa questão da potência e tal, e tudo é conversado antes. Se isso vai interferir ou não. Olha, essa cirurgia não vai interferir na potência, essa cirurgia vai prejudicar. Hoje em dia tem outros tratamentos para potência também, medicamentos, injeções, né? E a gente explica, mas entre perder um pouco a força e a potência e ter um câncer, que vai lhe dar ali 1 ano, 2 ou 3 de vida só, é bem melhor você depois correr atrás da potência e ficar curado do Se câncer. manter vivo, né? E depois adiciona a potência, né? Exatamente, resolve a questão Resolve, é verdade. Agora, tem muitos tratamentos que não tem a ver com a questão da impotência. A potência pós-tratamento ela não interfere em nada. Entendi. E a procura dos pacientes, é certo que a clínica IME hoje, em Livramento, é referência para o senhor, sim, aqui para esse caso, né, do câncer. Mas e para aquelas pessoas que não têm, né, condição de procurar, e como ela, para onde, quem ela procura, exatamente. Onde ela vai? Na verdade, o próprio sistema público, né, ele tem que fornecer, né, ao paciente de baixa renda condição de fazer seu exame, né? Se ele promover isso dentro da cidade, maravilha. Sim. Então a gente tem aqui um médico, eu não tenho condição de pagar um exame e tudo. Você pode, pronto, eu não tenho condição de fazer o exame, mas eu quero me prevenir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Se eu posso fazer, ali eu quero procurar um serviço que tenha uma referência, ótimo. Se eu não posso deixar de fazer meu exame por causa disso, né? O próprio sistema público, o próprio sistema do SUS, ele tem que lhe proporcionar um exame de próstata, né? Então, muitas vezes, o próprio gestor do município, ele fornece ali o médico da área que faz, ele promove ali pelo SUS, as ações, no posto, as ações, e tranquilo. E quando isso não acontece, ele desloca para uma outra unidade, uma cidade que tenha próxima, Brumado, Conquista, Salvador, alguma coisa, para que o paciente não fique sem fazer o exame, né? Mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem alguns princípios, né, da integralidade, né, da questão todo paciente ele tem direito. Tem direito, então, sim, ele pode, se ele não consegue ali, ele tem que procurar um recurso, mas ele não pode deixar de fazer o exame por causa disso. Entendi. Uma outra questão que acho que muita gente
fica com medo, né? Acho que muita gente pensa, se eu ter câncer de próstata, eu vou morrer. Eu não vou. Há chances de cura. E isso vai muito da evolução do caso de cada um. Vai da evolução, como a gente Porque, na verdade, não falo nem só do câncer de próstata. Acho que todo mundo que tem medo assim, de ter um câncer... Quem não tem medo de morrer, né? Já acha que vai morrer, mas acho que tem que ter esse cuidado. Exatamente. É aquilo que a gente conversou no início. O câncer de próstata, embora ele tenha uma incidência muito alta, 90% dos casos diagnosticados inicialmente, eles curam. Você sabe que você tem um câncer, de cada 10 pessoas que você descobriu, 9 ficam curados? Verdade. É uma incidência muito boa, né? Isso aí só depende de cada um ir lá e correr atrás. Quanto mais rápido for a detecção, maior a chance de cura, né? Então você pode ter ali um câncer de próstata, fazer o tratamento adequado e tudo, 5, 10, 15 anos depois, você nem lembra que você teve isso mais, entendeu? E agora o passo que você fica ali retardando, fica segurando, deixa pra eu ir semana que vem, deixa pra eu ir no mês que vem, deixa dar tal dia... Eu ainda tomo um remédio, o vizinho passa um remédio, o outro passa outro. Então, até você chegar lá, você já perdeu um tempo que pode fazer a diferença lá na frente. Sendo assim, atenção homens a partir dos 45 anos que está nos acompanhando neste momento. Chegou a sua hora, o Instituto de Medicina Especializado de Livramento de Nossa Senhora está de portas abertas te esperando, né, doutor? Sim, com certeza. E caso o paciente tenha interesse em fazer... Caso ele não consiga fazer um exame ou por qualquer motivo, procura o serviço de saúde, com certeza. O serviço do SUS e não deixe de fazer o exame, né? Não deixe, porque é uma coisa que faz muita diferença. Questão de 1 ano, 2, faz muita diferença. Com certeza. É uma questão de conscientização, né? A mulher já tem essa consciência um pouco mais avançada, vamos dizer assim. A mulher já tem o costume de procurar, desde os 16 anos já vai no ginecologista, vai no posto de saúde, faz seu preventivo, faz sua mamografia todo ano, e já é uma coisa mais cultural. O homem, por ser o machão, né? Então ele vai ali segurando até a hora que dá. E isso tem dado prejuízo. Tanto é que o homem vive 7 anos a menos que a mulher. A menos, né? Então, eles arriscam demais, a gente arrisca demais. Mas isso tem mudado, né? É verdade. Graças ao trabalho de vocês, né? Graças a Deus. Demora quantos, já que se falando de rapidez, qual o tempo limite para fazer esse exame aí, doutor? Porque o mais rápido que puder agilizar essa situação rápido ali é melhor, né? Verdade. O toque retal dura 3 segundos, 4 rapidinho. segundos. É rapidinho. Você avalia no toque, parece que é uma coisa simples, mas a gente avalia 5 coisas bem interessantes. Entendi. No toque, você avalia a consistência da próstata. Quando você toca na próstata, ela tem que ter a consistência como se fosse um lobo de orelha. Você pega no lobo da sua orelha, molinha, né? Sim. Ela tem que ter essa consistência. Verdade. Se a próstata estiver endurecida, é porque ela tem alguma alteração que a gente merece investigar. Então ela tem que ter essa consistência. Outro ponto importante é você vai ver se ela tem algum nódulo. Ela tem que estar toda uniforme. Se ela tiver algum caroço, algum nódulo, é porque tem alguma coisa fora do padrão. Então você faz o toque para ver isso. Outro ponto que você avalia é o suco mediano. É o canal da uretra que passa no meio da próstata. Então você vê se o suco mediano está bem inserido, se tem os 2 lobos bem separados no exame do toque. Outro ponto que a gente avalia é a vesícula seminal, que é onde guarda uma parte do líquido seminal no esperma. E outro ponto é a questão da inserção do colo vesical. Então, um toque assim de 3, 4 segundos, você avalia 5 coisas super importantes para o diagnóstico. Entendi. Ô, doutor, necessariamente para cirurgia de câncer de câncer de próstata, existem vários procedimentos que podem ser adotados, porque assim, antigamente, acho que pegava do umbigo e descia até mais ou menos na região do pênis, né? Hoje já tem vários outros, por conta das modernidades, da tecnologia, existem vários outros tipos de procedimentos que não são tão invasivos assim, e se falando de estética, às vezes nem fica a marca de onde o procedimento foi realizado, não é isso? Hoje em dia a gente tem várias opções terapêuticas, né? Temos a cirurgia padrão, a convencional, nós temos a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia feita com uma incisãozinha pequena, nós temos a cirurgia por vídeo, né, aquela videolaparoscopia que o pessoal chama por laser, né? É aquela que você bota o trocáterzinho, né? São alguns orifícios e você faz a cirurgia por vídeo. E existe a cirurgia também robótica, que é a mesma cirurgia por vídeo, mas com recurso robô assistido. Entendi. E também é uma cirurgia que tem uma minimamente invasiva também. Então são várias opções, depende muito do estágio da doença que ele se localiza, da preferência do paciente, às vezes da
do tempo que ele precisa se recuperar para voltar às atividades, né? Uma série de fatores que fazem com que ele possa escolher uma opção ou outra. Dependendo do caso também se estiver um pouco mais avançado, no PSA já dá alteração. Quando o PSA se eleva, muitas vezes você tem um câncer avançado com PSA normal. Esse é o problema. Aí tem que adotar aqueles 30% para dar continuidade no procedimento. Perfeito, exatamente. Essa questão de dizer, não, eu já fiz meu exame de próstata, eu fiz o PSA. Então você não fez o exame de próstata. Entendi. Você fez um exame de sangue. Mas ali tem uma falha grande. Então, para dizer que você fez o exame da próstata, tem que ter passado pelo toque e pelo PSA. E algumas vezes ultrassom, fluxometria, algumas coisas para poder a gente ver. O exame de próstata é o PSA mais 3 segundos. Isso, exatamente. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Só quer deixar um recadinho aí, alguma coisa aí para que... Na verdade, eu só queria agradecer mesmo, né, a Léo e a você, Marcelo, pela iniciativa, né, parabenizar pela iniciativa. O Livramento já precisava, né, ter uma mídia local. Chegamos. Assim, disseminar essa questão. Nem sempre todo mundo pode ouvir o rádio naquela hora. É verdade. Nem sempre todo mundo tem acesso ali, está fazendo uma coisa ou outra. Então, a questão do podcast, você tem uma facilidade de ser mais cômodo às vezes, na hora que você pode, na hora que você você vai dormir, ou então na hora que você está ali no descanso do almoço, alguma hora fazendo alguma coisa e vai absorvendo informação, né? Verdade. Então é uma forma alternativa que acho que chegou para ficar, né? E o trabalho de vocês aí é pioneiro, né? Aqui em Livramento, até onde eu saiba. Isso. E é muito importante, vocês estão de parabéns. Nossa, a gente que fica super honrados de receber o senhor aqui. A gente até ficou um pouco com medo, será que ia dar certo, será que não vai, mas... Não, tranquilo. Porque tudo que é novo, a princípio, assusta, né? Tudo que é novo, você tem que sair da sua zona de conforto, conforto para criar aquela verdade, coisa nova, mas verdade. Depois você vê que o esforço valeu a pena. Valeu a pena. Você... 50% e 50%, e aí é só alegria. Isso vai ser bom para a comunidade em geral. Sem dúvida, né? Doutor, meu muito obrigado pelo senhor ter aceitado, tirou um tempo aí, né, do seu dia corrido e veio aqui trazer essa mensagem de paz para todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Um abraço para todo Nosso mundo. muito obrigado. Eu tenho certeza que esse será o primeiro de muitos encontros que ainda irá acontecer por aqui, de outros assuntos também que iremos bater esse papo bem legal aqui no Podmídia, né? Com certeza. Vocês do Podmídia estão de parabéns e me colocam à disposição para qualquer coisa que for necessário. A gente agradece, doutor. Galera, é isso aí. Estamos encerrando mais uma edição aí do Podmídia. Não esquece de seguir nosso canal para que vocês acompanhem e assistam esse bate-papo aí da forma que vocês acharem melhor e quando acharem melhor. Com certeza. Gente, boa noite para todo mundo. Siga-nos nas redes sociais. Já aproveite também você que quer ser o nosso patrocinador. Já manda um zap que a gente tenta acertar e vai acertar da melhor forma possível. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.